Você não sabe o que aconteceu hoje. Eu estive visitando uma escola de uma amiga, uma professora, e ela estava fazendo um negócio muito interessante. Eu fiquei surpreso, que eu fiquei assim na porta da sala, né? Aí ela estava com as crianças tudo no chão, sentada, assim em forma de círculo. Eu entendi como uma roda de conversa. Mas a companheira que estava do meu lado, a professora Lourdes, ela me disse o seguinte, que ali era uma assembleia. Que diacho de assembleia é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Agora, lá é uma tal de escola inovadora. Né? Eu não sei o que é isso direito, eu ainda estou aprendendo. Mas eu gostaria de saber, né, que você está sempre envolvido no IBEM, né, e trabalha com projetos escolares e tal. Eu gostaria de saber o que é isso que eu vi. Boa pergunta. Ótimo. Realmente, escola inovadora. Já ouviu falar da Escola da Ponte, lá em Portugal? Já ouvi. Pois é. Aqui no Brasil nós temos um movimento agora grande, mas por causa da Escola da Ponte, lá em Portugal, que é uma escola pública da periferia da cidade do Porto, onde eles, não sei se você vai acreditar, mas eles derrubaram as paredes, não tem mais sala de aula. Ah, não. Isso é impossível. Não, nunca vi isso, cara. Pois é, mas se você assistir no YouTube... Sala de aula tem que ter. Como é que a gente vai dar aula para as crianças, para os jovens, sei lá, para adultos, se não tiver uma sala? Pois é, mas não tem aula? Quem disse que tem aula? Ah, não tem aula não? Não, o professor não dá aula. Ah, dá. Eu sou professor, eu dou aula. Como é que pode um negócio desse? Mas na escola inovadora não. Ah, é? Se você entrar na escola inovadora, você vai ser um facilitador do processo de aprendizagem. Ah, muito complicado. Não é não. Facilitador de Vamos processo começar com essa professora aí que você me contou a história. Roda de conversa, mas que ela chama de assembleia. Sim. É isso mesmo. Na escola inovadora, nessa proposta metodológica, os alunos, e inclusive os pais responsáveis, eles participam de todo o processo pedagógico, todo o processo educacional. Então o ideal é começar com a assembleia, porque eles têm direito a falar. O que eles gostariam, como, o funcionamento da escola. Ah, então foi por isso que eles estavam discutindo o bullying lá, parece que uma criança andou fazendo uma coisinha errada lá. Isso. E eles estavam destinando uma situação para, digamos assim, fazer com que ela aprenda que aquilo não pode ser feito, né? Exatamente. Eu não percebi como uma punição, não. Eu entendi que era uma maneira de ajudar a criança a não fazer mais aquilo, né? Aquele procedimento. E os outros também começaram, inclusive, a citar o que poderia ser feito, né? Eu nunca vi realmente isso aí. Essa é a mediação de conflitos. Ah, é? Mas que eles mesmos são os próprios mediadores. Eu tive uma experiência uma vez com os adolescentes, que nós fizemos assembleia, e para as regras de comportamento, e surgiu a questão do celular dentro da escola. Então, várias propostas surgiram, tá? E aí chegou uma hora que um aluno disse assim, aí, o celular fica ligado, o celular não fica ligado, isso, né? E ele fez a proposta que o celular ficasse desligado, que ninguém pudesse usar o celular dentro da escola. Né? Mas aí houve reclamação, né? Aí falei, tá, tudo bem, digamos que sanciona essa regra. E qual é a consequência se alguém esquecer de desligar o celular e ele tocar no meio da sala? Tá? Aí ele lá colocou o seguinte, não, então ele tem que entregar, o celular dele tem que ser confiscado e ele pede direito durante 2 meses de usar os computadores na escola. Aí eu que estava da Assembleia, argumentei, vem cá, se isso acontecer com você, claro, você é um bom aluno, você vai obedecer a regra, mas digamos que teve aquele dia que você simplesmente se distraiu e esqueceu de desligar o seu celular. Você está lá no meio da atividade e ele toca. Segundo o que você está propondo, seu celular tem que ser confiscado e você vai ficar 2 meses sem poder usar biblioteca e computadores aqui na escola. Você vai gostar disso? E aí ele, muito espontâneo, claro que não, tio, de jeito nenhum. Mas então se a regra não serve para você, vai servir para os outros? Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Então é assim, o que eu vi foi assim, né? Tinha a professora, então a professora é uma mediadora. Isso. Né? Mas tinha também do lado dela uns alunos que eu entendi como se fosse um representante, né? Correto. Então eles estavam articulando junto com as crianças, cada um dava a sua opinião. E eu achei interessante o seguinte, que tinha um bastãozinho assim, um bastãozinho simples, né? Que eles fizeram, acho que eles mesmo construíram. E o bastão ia passando de mão em mão. Então, quando um aluno estava com o bastão na mão, somente aquele aluno falava e todos ouviam. Aí quando ele terminava, ele passava o bastão para o próximo aluno. E assim era sucessivamente. Então isso é uma assembleia, né?
funciona para criar, digamos assim, normas Isso. dentro do conjunto que é no caso da sala de aula. E uma das normas é essa. Quando alguém pede a palavra, todos calam, todos vão ouvir. Todas as ideias são discutidas, nada é descartado. Até que se chegue à regra, com as suas consequências, quando ela é quebrada, mas essa regra tem que servir para o bem comum e não pode ser castigo, que foi o que eu tentei ver que aquele aluno percebesse. O que você está formulando aí na sua proposta é um castigo. Não, nós estamos dentro de uma escola num processo de educação. Então, por exemplo, outro exemplo. Eu estava nessa mesma escola e entrei na biblioteca, eu estava acompanhando o processo, e a biblioteca num canto tinha a parte dos livros infantis e tinha o tapete emborrachado, aquele tapete colorido. Uma das regras estabelecidas é que ninguém poderia deitar naquele tapete emborrachado. O tapete não era para isso. Mas quando eu entrei, tinha um adolescente, já sem os tênis, deitado. Eu olhei para ele e perguntei, isso aí, tá legal, tá confortável? Ah, tá, professor, estou cansadão, vou tirar uma soneca aqui. Tudo bem, mas tem uma regra para o uso do tapete, né? Não, mas vai ser rápido, 15 minutinhos. Sim, mas a regra diz que não pode deitar no tapete emborrachado e muito menos dormir. Claro. Não, mas é que eu estou com muito sono. Ah, sim, né? Porque você deve ter passado a madrugada, né? Jogando aquela coisa. Tá. Oh, como é que o senhor sabe? Isso é adivinhação. Bom, mas e aí? Olha só. E aí, olha a coisa importante, Marco. Em todas as salas, as regras estão fixadas. Então eu fui lá, olha só, é a regra número 5. Se dormir no tapete emborrachado, consequência, na mesma hora ele levantou. Levantou, foi calçando o tênis. Não, tudo bem, na moral, tudo certo. É tá. porque ele estava na Assembleia e concordou. Exatamente. E aí ele olhou para mim, bom tio, e aí, o que vai acontecer então comigo? Nada. Não, mas eu não estava deitado no tapete emborrachado? Você falou muito bem, estava. Como no diálogo, no bate-papo. Você já levantou, você já saiu. Ah, tudo bem. Ah, então tá bom. Tá, e agora? Bom, e agora é o seguinte, se você não for para a atividade, aí vai ter consequência. Pode ir, vai embora, sai da minha frente. Então é isso, a Assembleia é isso. E ela vai sendo feita periodicamente, ajustes, adaptações, todo mundo convive, todo mundo acerta, e assim você, enquanto professor, não precisa ficar chamando a atenção de ninguém. Isso é bom.